Pronto, ao vivo agora. Gente, olha só, muito boa tarde, Bela Manaus, são 16 horas e 30 minutos. Estamos aqui no melhor site de notícias Amazonas Atual, do meu amigo Valmir Lima, jornalista que faz a diferença, trazendo informação de verdade, sem fake news. E hoje a gente está aqui no episódio 142, ou seja, 141 empreendedores, empresários dos mais diversos segmentos estiveram aqui conosco, contando a sua história de sucesso, trazendo seus insights, a sua trajetória e tudo aquilo que ele faz de diferente no negócio. E hoje não será diferente. Hoje eu tenho um convidado aqui, a gente vai falar sobre um tema muito interessante, muito legal, que como que a gente faz para diferenciar negócios? Qual o segredo? Por onde que a gente deve ir? E obviamente que tudo isso no oferecimento da melhor água que tem no Amazonas, aquela que efetivamente mata a sede, aquela que tem o maior pH, que é a água Toia. E eu convido você para degustar com a gente essa água que é a melhor da região norte. Isso dito, vamos logo para o nosso início de podcast, um oferecimento de BVV na tela com você. Há 25 anos, nós do IBVV criamos um caminho para construir pontes entre objetivos e resultados. O nosso ecossistema de negócios possui algumas soluções, dentre elas, estratégia de negócios, mentoria empresarial, gestão comercial, gestão de pessoas, Omnichannel Integration, SGI ISO, treinamento e desenvolvimento, sistema FrontSys e recrutamento e seleção de pessoal. Gente, olha só, meu convidado hoje é o Bruno Almeida, ele é graduado em Administração de Empresas pela Uninorte, ele fez parte do programa PDD, Programa de Desenvolvimento de Dirigentes da Fundação Dom Cabral, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, coach executivo com a Eliane Martins, fez o acelerador empresarial com o Marcos Marques em 2021, APN, Alta Performance dos Negócios, com o Marcos Freitas em 2023, acelerador empresarial em 24, novamente com o Marcos Marques, e gestão estratégica com o G4 em 2025. Ou seja, está sempre se atualizando. Bruno, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Nós que agradecemos você aceitar esse bate-papo. Quero aproveitar aqui que é um bate-papo mesmo, que a gente vai conversar, para a gente falar um pouquinho sobre a Arena Tintas, que em 2012, o seu Paulo Gadelha teve a ideia de iniciar um projeto de revendas de tintas industriais, no qual apresentou o seu Januário, proprietário e diretor da empresa, BA Elétrica, e foi aí que começou a Arena Tintas, de um bate-papo. Em 2013, pelo sucesso de vendas, tiveram a necessidade de abrir uma loja física. Em 2014, a Arantes alcançou o marco em oferecer tintas para a construção da Arena da Amazônia e em 2016 você integrou, começou a fazer parte dessa trajetória de sucesso. Conta pra gente como é que foi esse despertar de um segmento que vocês já tinham uma atuação e abrir um novo negócio. Para contar um pouco dessa história, eu preciso voltar lá na década de 80. Bacana. Eu sou neto de empresário, sou filho de empresário e tudo começou quando meu pai, que tinha um ótimo emprego na antiga Eletronorte, e ele resolveu abdicar dessa posição e iniciar um negócio, em 87 mais ou menos. E dali em diante foram dias difíceis, realmente foi algo duro, até que em 1993, na Itam, o meu pai conseguiu produzir o primeiro transformador de potência. E dali em diante, graças a Deus, realmente cresceu muito a Itam, Indústria de Transformadores do Amazonas, existe até hoje no Distrito 2. E os materiais agregados fizeram ele abrir uma loja de material elétrico na Maripiranga, chamada BA Elétrica. E dali realmente meu pai abriu muitos leques de opções, entrando em serviço, comprando empresa de postes. E durante a década de 2000 a 2010, ele deixou alguns e focou em outros, né? Deixou de trabalhar com serviço, passou a trabalhar somente com o comércio e com a indústria. Desde pequeno, meu pai me leva para as empresas, desde pequeno eu sou uma figura... Você respirava esse ambiente de negócio? Desde pequeno, então isso sempre fez parte da minha vida. Aos 16 anos, meu pai começou a me levar todo sábado para a empresa. Bacana. E sempre tive uma relação boa com todo mundo, joguei bola com todo mundo. E isso sempre foi a minha vida, sabe? Estar dentro da empresa, conversando com as pessoas. Em 2018 comecei a trabalhar e ali sempre com vendas, sempre fui uma pessoa comercial
E com o passar dos anos, O que chama a atenção mais para você? A área comercial e o back-office é mais... Não, o back-office não é para mim. Não é para mim. Sempre fui um cara comercial. Sempre tem que estar na frente do negócio, sempre estive trazendo à frente, dinheiro e depois sempre alguém fui um cuida. cara das vendas. Realmente, Legal. sempre procurei me relacionar muito com todo mundo. E realmente, em 2016, tudo começou vendendo tintas pela BA. Até que se viu uma necessidade de aumentar o estoque. E tinta tem um certo volume, massa corrida, massa acrílica e as tintas em geral. Então, se viu a necessidade de abrir uma loja. E a gente abriu no outro lado, onde ela é até hoje, a primeira unidade, a matriz. Um local que já era nosso, alugado. Né? Nós tínhamos materiais da BA ali alugado. E ali iniciou uma jornada que hoje tem 12 anos. Eu cheguei em 2016. No ano de 2016, a gente entrou numa negociação. E acabamos por vender a Itan. Então, eu atuava em vendas também na Itan nessa época. E meu pai, Bruno, eu preciso de alguém que tome conta daqui. Eu acho que chegou o teu momento e, graças a Deus, tomei essa decisão junto com a minha família. E hoje... Essa passagem de bastão, não digo uma passagem de bastão, mas esse dividir o negócio, atuar em frente diferente, é tranquilo? Foi tranquilo esse processo? Tem hora que ainda tem que ir lá, seu Januário, como é que é? Como é que é esse dia a dia, essa gestão familiar dentro de dois negócios distintos, mas que faz parte do contexto? Como que é isso? Sem dúvida, são desafios, assim... No início, a bagagem que a BA tinha, a Itan tinha, realmente me ajudaram, sem dúvida, o aparato todo. Mas depois, com um certo tempo, entendendo bem a operação, o negócio, entendendo as nossas forças, nossas fraquezas, onde a gente pode melhorar, como é que a gente pode tratar cada vez melhor o ser humano, porque se a gente chegou onde chegou é por conta das pessoas que passaram e que estão na nossa empresa até hoje. Isso é muito legal, Bruno, você colocar, porque a gente vem passando por um paradoxo de que nós temos hoje uma escassez de mão de obra no mercado. Todo o segmento que a gente vai, eu tive num evento a semana passada, do segmento supermercadista, o que mais se fala é escassez de mão de obra. Você vai para fora do Brasil, escassez de mão de obra, então a gente tem uma escassez de mão de obra. E quando você fala em valorização do ser humano, a gente traz esse olhar, a gente joga a luz para a necessidade, muito embora seja escasso, mas quem está conosco, a gente ter programas de incentivo, capacitação, meritocracia. Isso acontece nas organizações de vocês? Acontece, Marcelo. Assim, eu sou um cara de 38 anos e fujo do tradicionalismo que faziam. Né? Hoje eu procuro capacitar pessoas. Vou te dar um exemplo. Nós trouxemos 2 pessoas da Boticário para trabalhar com vendas. Eu fugi daquele tradicionalismo de colocar ali um comunicado de dizer estamos contratando profissionais. Quem dera, todos os profissionais que tivessem uma carteira gorda, que quisessem entrar para trabalhar comigo. Quem dera, mas não é assim. Perfeito. Quem é bom, quem é acima de bom, está empregado. Perfeito. Então, nós trouxemos 2 pessoas da Boticário que passaram por um teste bem rigoroso, onde ali a gente colocou elas sob pressão e eu não consigo te dizer aqui como foi positivo essas 2 contratações. Hoje, entrevistando, conversando com as meninas, elas vêm, seu Bruno, foi uma das melhores coisas que a gente fez, o salário delas dobrou através do trabalho, que é assim que a gente consegue prosperar nossa população. E eu tento fugir, Marcelo, eu tento ensinar do zero mesmo, cara. Eu tento realmente fazer com que a pessoa veja sentido na evolução, no crescimento, no progresso dela. A gente vai passando por esses temas transversais na sua fala, né? Mas, assim, esse cerne ali, daquele momento entre BA e depois trazer para a Arena, como que vocês enxergam hoje esses 2 negócios, né? Que parte do mesmo berço familiar? Como que é visto hoje? Existe uma divisão, existe uma correlação? Como que é tratado no dia a dia? Hoje são 2 empresas completamente independentes. Nós pagamos as nossas contas e a BA paga as contas. Há alguns anos já é assim, pelo menos aí uns 6 anos já é assim. E temos, graças a Deus, resultado positivo todos os anos. Ano passado tivemos o nosso melhor resultado, tanto em faturamento quanto em lucro. E eu sou grato a Deus pelas coisas que acontecem na minha vida. Eu acho admirável essa sua fala, porque, vez ou outra, eu sou muito otimista, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sempre vejo
algo bom nas coisas. E às vezes você pergunta para alguns empreendedores, alguns empresários, falam, não, o negócio não está bom, não sei o quê, não sei o quê. Cara, e é bom quando você fala que o negócio está bom. Né? Porque é bom que a gente fala, pô, o negócio está bom, está crescendo, a gente está fazendo e a gente está evoluindo a cada ano. Eu acho que isso é que dá eu acho que a gente é até mais abençoado por causa disso, né? Que a gente vê coisa boa, a gente vê o lado bom da história, a gente vê que, independente de contextos, né? Tem vários contextos aí que as pessoas pegam como muleta, né? Que eu não vou entrar por esse lado, mas quando a gente olha para o negócio, vê que ele está crescendo, está evoluindo, acho que é muito bom. Então, parabéns por essa fala, porque acho que realmente tem que ter gente assim, que olha para frente, né? Não dá para a gente ficar olhando no retrovisor. Penso, eu já estou na parte estratégica há muitos anos, né? Há muitos anos. Então, eu te digo que hoje a maior realização que eu tenho nesses 10 anos de Arena Tintas é que eu vi muitas pessoas crescerem, evoluírem, melhorarem financeiramente sua vida através do trabalho, por mérito próprio. E qual foi o grande diferencial que permitiu esse crescimento consistente ao longo desses anos? Marcelo, sempre estudei, sempre quis ser um líder. Isso eu falei para o meu pai tem quase 20 anos. Eu iniciei tentando fazer engenharia, porque era por ali que meu pai acreditava que a gente tinha, que ele precisava de engenheiros para assinar projetos. E ali eu mudei o rumo e realmente fui para a administração, para gerir empresas, gerir pessoas, liderar pessoas. E me encontrei. E, Marcelo, dos nossos diferenciais é a experiência do cliente. Perfeito. É o acompanhamento no início, no durante e no pós-venda. Então, assim, a gente entregar uma solução que seja de acordo com a realidade do cliente, depois fazer o acompanhamento e depois o pós-venda, após a aplicação, é algo que a gente bate muito nessa tecla, a gente exige dos nossos consultores que eles façam isso, que acompanhem todo o processo da venda. E quantos colaboradores hoje, Bruno? nós temos 80. Entre PJs e... Bacana. E dentro dessa perspectiva da experiência do cliente, a capacitação, como que entra a questão da capacitação para impactar? Porque isso é um martelinho, né? Todo dia, todo dia, todo dia. O cliente está cada vez mais dinâmico, cada vez mais disruptivo. Hoje ele começa a conversar com você pelo WhatsApp, daí ele vai cotar o teu concorrente no marketplace, daí depois ele volta ele vai lá para o site do seu concorrente e vem falar contigo de novo. Como que você capacita o teu time, né, a tua equipe, para que possa efetivamente ter esse olhar e colocar o cliente no centro dos negócios? Marcelo, eu penso assim, 90% das empresas não fazem o básico bem feito. Vender tinta, todo mundo vende. Como é que a gente pode se diferenciar? E, para você entender, eu tenho conversas mensais com a minha equipe, e reforçando trabalhos mesmo de gerencial para que eles evoluam na mentalidade e que eles evoluam também profissionalmente, sabe? Eles precisam evoluir também na sua profissão e não fazer sempre a mesma coisa. Perfeito. Porque se você fizer a mesma coisa do mesmo jeito, você nunca vai ter um resultado diferente. Então, é importantíssimo eles crescerem, evoluírem no seu atendimento mesmo. Sabe? Então, é uma coisa que eu cobro e eu mostro como fazer isso. Como é que a gente pode vender a mesma coisa agregando valor, gerando mais valor para aquela pessoa? E que é o grande dilema, né, Bruno? Porque hoje a gente está muito aí, está todo mundo numa guerra de preço, né? Sim. Eu sempre costumo dizer que quem vem pelo preço vai pelo preço, né? Então, Sim. preço e é engraçado, todo segmento, né? Inclusive de vocês, tem lá o encarte que o sujeito vem com produto, exemplo, a 10, né? Aí vem o outro a 9,90, vem o outro a 8,90. Tá todo mundo perdendo. Exatamente. Né? Tá todo mundo perdendo. Quando você vai ver, sua margem está apertada. Então, quem vem pelo preço, vai pelo preço. O que sustenta a empresa no mercado é lucro, não é faturamento. Então, perfeito, sem dúvida, tem negócios que eu não faço. Tem sim uma guerra de preços no nosso mercado, mas é saber lidar com sabedoria. Né? Tem vendas que você pode evitar e tem vendas que, cara, vai lá, porque realmente esse preço eu não consigo fazer. Bruno, eu vou deixar uma pergunta aqui para você e vou te convidar para a gente tomar a melhor água da região norte, porque é o seguinte, como que vocês vêm lá na Arena Tintas agregando valor para que você possa se diferenciar dos seus concorrentes e entregar valor ao invés de preço? Daqui a pouco você responde para a gente. Claro. Enquanto eu estou falar com você do outro lado, você que está nos acompanhando aqui agora ao vivo pelas 3 plataformas, YouTube, Instagram e Facebook do Amazonas Atual. Depois a gente sobe isso, amanhã está no nosso Spotify,
Virando o Jogo com Marcelo Salum, e também no nosso YouTube, o Marcelo Salum. E vou aproveitar, a gente está falando de coisa boa, de coisa interessante, vou falar da Omni Tecnologia, que a Omni Tecnologia carrega consigo o jargão entender para atender, gerando soluções tecnológicas das mais diversas para você que está nos assistindo. Só você acessar agora o www.omnionline.com.br ou o Instagram Omni Tecnologia _ ou dar uma passadinha ali na Rua Salvador 456, super estacionamento, pessoal super preparado, tem lá toda a rapaziada pronta para te oferecer as melhores soluções CFTV, alarmes de incêndio, áudio e vídeo, no breaks, controle de acesso e muito mais. Tudo isso na Omni Tecnologia. E se nós estamos falando de Omni Tecnologia, eu convido você agora para o nosso Minuto Empreendedor, o oferecimento de Omni Tecnologia. Pessoal, olha só, quero falar com vocês aqui que até bem pouco tempo atrás nós falamos da estratégia Omnichannel, ou seja, os canais, integração de canais. Agora a gente está evoluindo, agora a gente vai falar sobre Unified Commerce, ou seja, uma evolução sobre como conectar sistemas de maneira integrada. Não tem mais aquele negócio separado. Então você precisa ter uma visão única, uma base única, uma visão de estoque única, uma visão do cliente única, tudo isso no mesmo ambiente. Então não tem mais por que você ter o canal A ou B, mas efetivamente, como que você faz para o cliente poder flutuar entre o canal A e B sem nenhum tipo de fricção? E que possa existir uma jornada contínua, onde você consiga efetivamente passar uma visão de exclusividade e unicidade para o cliente. Tudo isso, o oferecimento de Omni Tecnologia, aqui no Virando o Jogo. E agora eu volto aqui com o Bruno Almeida, que ele é o CEO, né, está à frente ali da Arena Tintas, vem desenvolvendo um trabalho, vem criando ali a perspectiva de entregar valor para o cliente. Eu deixei uma pergunta no ar para o Bruno, que como que eles estão fazendo para que possa fugir dessa guerra de preço e entregar valor e o cliente perceber isso? Marcelo, vou ser sincero contigo, cara. A gente vende a mesma coisa que outras empresas, então eles estão cientes disso. A escuta ativa para entender a dor do cliente, ela é fundamental. Saber a realidade do cliente, até quanto ele pode pagar, também é algo na pré-venda que é muito importante. Depois que você escutar, tentar diferenciar algumas soluções ali para ele, se adequando à realidade do cliente. Após esse momento, você ser ágil, principalmente na sua entrega. Então, o tempo de entrega também é um dos diferenciais que a gente tem. Bacana. E que também o cliente, porque quando o cliente chega para procurar a gente, ele normalmente quer as coisas para ontem, né? Então, isso é algo que a gente tenta se adaptar, né? Claro que isso vai depender de acordo com o volume que o cliente comprar. E depois, o pós-venda, tem muita gente que não dá o valor devido. Eu sou um cara que cobro muito pós-venda, porque ali é o momento que o cliente recebe uma mensagem de, ele não está preocupado só em vender e bater meta, mas também como eu apliquei, utilizei os produtos que a gente adquiriu na loja dele. Perfeito. E no ponto de venda, como que é essa experiência do cliente no ponto de venda? O que vocês têm de diferenciais? Como que o cliente pode perceber esse valor? Quais são as estratégias para você abordar o cliente? Como que são feitas alguma estratégia de prestação de serviço, curso de capacitação? Como que é ali no ponto de venda, o que vocês fazem para envolver esse cliente e sair somente do foco produto e, obviamente, agregar serviços como valor? Dentro da nossa loja, em todas as unidades, quando você entrar, você vai ver que existe uma identidade. Então, quando você entra na loja, você já vê alguns produtos aplicados. Então, por exemplo, você já vê um piso, um autonivelante aplicado no chão, um piso epóxi. Você já vê um cimento queimado com o modelo, a cor ali que foi aplicada. Você vê uma parede ali com latas coloridas com a cor e o acabamento escolhido. Então, dentro das nossas unidades, você já consegue ter ali uma pequena experiência do que você pode utilizar, né? Se assim for. Né? Qual o maior desafio hoje, Bruno, de empreender? O maior desafio? A gente tem vários desafios. Tem vários, né? Mas qual que é assim que hoje que te tira mais assim a paz, né? Que te incomoda mais? A gente sabe que nós temos aqui um desafio enorme, que é a questão logística. Né? Eu ia te dizer esse. Para mim, cara, hoje,
Claro que alcançar resultados cada vez maiores com reajustes, com as questões políticas que envolvem aumento de impostos e tudo mais, é um desafio, sim. Perfeito. Sim, é um desafio também. O setor logístico também é um problema para a gente, porque se eu inicio hoje a montagem de um container que sai de Santa Catarina, da WEG, ele demora em torno de 45 a 50 dias para chegar. Quando eu já escutei gente no Sudeste, em São Paulo, irritado quando não recebe um produto com 7 dias. Eu não sei nem que realidade é essa, para ser sincero contigo. Perfeito. Receber um produto com 7 dias. Isso não faz parte do nosso dia a dia aqui no Amazonas, né? Então, assim, esses são os maiores desafios. Realmente, esse aumento de preços devido à carga tributária, entre outros fatores, e o setor logístico são os nossos maiores desafios. Você falou da WEG e aqui no bate-papo inicial, que a gente estava aqui não oficiosamente, você falou sobre a WEG e vocês são vistos lá de maneira diferente. Sim. Tem uma premiação. Qual que é que patamar que vocês estão na WEG? Qual que é o diferencial que na Arena tem hoje que vocês são vistos de maneira diferente por essa marca? O trabalho realizado por nós aqui em Manaus, pela distância, ele é exemplo para o Brasil inteiro. Nós somos a maior revenda de tintas WEG do Brasil, né? Então, quando a gente vai em Santa Catarina, eles recebem a gente muito bem, pegam a gente no aeroporto, colocam a gente no hotel, levam a gente para jantar, porque realmente eles veem muito valor, tanto que a gente tem uma exclusividade na parte industrial com a WEG. Né? Então, essa relação iniciou com o Adilson Dematê, que é um dos diretores da WEG Tintas, junto com meu pai, seu Januário, lá em 2010. Foi daí que iniciou e depois o Paulo Gadelha entrou na história. O Paulo Gadelha também foi um cara muito importante. Hoje ele não é mais meu sócio, mas foi um cara muito importante para o crescimento da nossa história. E, cara, é isso. E me diz uma coisa, como que é a cultura organizacional dentro da Arena? Já já se responde. Sim. Que eu vou aqui para um minutinho falar sobre um baita de um parceiro nosso, que é a ED Brindes. ED Brindes, gente, olha só, tudo que você imaginar de brindes, acessa aí agora www.edbrindes.com.br ou através do @edbrindes, aquele brinde especial que você quer dar para o seu cliente, que você quer dar para o seu colaborador em datas especiais, vale muito a pena você falar com a ED Brindes. E aí, se você chamar a gente aqui depois do nosso privado aqui, pelo 999-662-674, a gente vai passar o telefone para falar direto com o Oséias, que é quem cuida da ED Brindes e tem assim coisas fantásticas, são mais de 4.000 itens, tudo que você imaginar tem na ED Brindes e com preço justo e ótima qualidade. Então acessa agora aí www.edbrindes.com.br. E vou aproveitar que eu estou falando de coisa boa, vou falar que tem uma dica de livro que é Arroz, Feijão e Varejo. Um nome super simpático, convidativo. A autora é a Caio Camargo, e ela fala desse livro assim de maneira muito bacana. Eu gosto, tudo que falar de varejo me chama muita atenção. E ali, observando o que a gente poderia trazer de diferente, a gente foi lá e trouxe Arroz, Feijão e Varejo. Não é um livro de receitas para trazer um excelente conteúdo para você que quer ter sucesso no setor de varejo, mas ele traz dicas e teorias de fácil aplicação na prática. É aquilo que eu sempre comento, que é o básico bem feito, as pessoas querem inventar, não sei o quê, é drone, é Power BI e tal. Faz o básico bem feito, que você vai ter diferença no seu negócio, tá bom? Vou voltar aqui e vou falar com o meu convidado, Bruno Almeida. Eu deixei aqui para ele uma pergunta que a gente vem ouvindo falar muito sobre cultura organizacional. E como que vocês lapidam, como que vocês constroem a cultura na Arena Tintas? Primeiro, fazer um comentário sobre a ED Brindes Oséias. Nós somos clientes da ED Brindes há muitos anos, há quase 10 anos. É uma pessoa maravilhosa. Sensacional. Nós tivemos a oportunidade em Goiânia, se eu não me engano, ele é goiano, e tivemos a oportunidade de jantar. Ele não é só nós não somos só clientes, né? Ele também é cliente da Arena Tintas, mas nós somos amigos. Então, assim, é um cara fantástico. Um cara fantástico. Deixa um abraço para ele aqui. Eu não sei quem não gosta do Oséias. É verdade, é difícil. Ele atrasa o negócio para você, depois fala, meu amigo. Oséias é uma figuraça. Minha esposa está rindo ali, mas ela já tem a tratativa mensal com o Oséias, né? É bacana isso. É muito bom bacana. Que a gente é parceiro, né? E quando a gente fala alguma coisa que não é bom, as pessoas falam, poxa, aí, mas quando é bom, também. É bom reconhecer. Vale mas, a pena. Falando sobre cultura, é algo que nós temos uma missão bem clara, nós temos valores bem claros, nós temos. Isso é muito bem claro para a gente, né? Nossa missão é colorindo sonhos, tornando sua vida mais confortável e segura.
Nós temos 6 valores que são extremamente importantes: ética, compromisso, entusiasmo, segurança, inovação e melhoria contínua. Mas isso não é possível E olha se que o não... Bruno falou sem colinha, hein, gente? Então essa é de verdade mesmo. Não, é isso mesmo. Porque tem gente por aí que tem que pensar da colinha, não, essa daí é de verdade Não, mesmo. A cultura, quando a pessoa fala assim de pronto, é porque está no DNA. Tá internalizado já. E assim, a cultura ela não acontece da noite para o dia. Isso aí é um pouquinho todo dia, Marcelo. Perfeito. E construído. Bacana. Então, assim, quando eu vejo hoje um colaborador passando uma venda para o outro porque ele já bateu a meta, ficando feliz pela conquista do outro, cara, isso é de encher realmente o coração de orgulho. Então, hoje eu tenho muito orgulho de dizer que cada pessoa que está ali na Arena Tintas escolhi a dedo, cada pessoa que entra eu faço questão de receber, conversar, para entender o motivo daquela pessoa ter chegado até a gente ali. Bacana. Muito legal isso. E sem dúvida, cara, sem dúvida, a cultura hoje é uma das coisas que fica, que construído, difícil para destruir, cara. Bacana. Bruno, eu vou deixar mais uma pergunta para você aqui, que eu quero falar aqui sobre um sistema de gestão que a gente que tá chegando em Manaus. Como que a inovação e a melhoria contínua fazem parte da Arena para que ela seja cada vez mais competitiva? Tá? Você me responde em um minutinho. E eu vou falar aqui agora sobre o nosso parceiraço aqui, a Frontsys, que está chegando aqui do Amazonas. Frontsys, que é de Minas Gerais, o meu amigo Luiz, né? E tem um sistema super legal que é o Organ. O Organ que traz para você ali alguns módulos de gestão bem interessante. Gestão financeira, gestão de negócios, gestão de compras, gestão de estoque, gestão de serviço, tudo isso na palma da sua mão. No vídeo que você acompanha aqui agora, ouvindo e entendendo cada vez mais a Frontsys, porque hoje em dia, principalmente depois que nós passamos por essa reforma agora, é importante que você tenha dados, que você tenha informação. E a questão fiscal é primordial. Então, você consegue tudo isso através de um RP de fácil acesso com a Frontsys. Entre em contato com a gente pelo 98590-4300 e você receberá aí um dos nossos representantes da Frontsys para conversar com você. E um detalhe importante, nesse período de lançamento, você não vai pagar pela implantação, somente as mensalidades do sistema Frontsys. Eu estou aqui com o Bruno da Arena Tintas, eu deixei aqui uma perguntinha para ele. Como que ele faz para que possa manter-se o processo de inovação e melhoria contínua na Arena Tintas para que ela possa se tornar cada vez mais competitiva? Marcelo, a gente trabalha com muitas marcas de valor agregado, né? Ok. Souvenir, VEG, 3M, Atlas, Tigre, são marcas que já se vendem por si só. Então, é fundamental a nossa relação próxima com os representantes para estimular uma tinta que renda mais, uma tinta que cubra mais, uma tinta que atenda mais necessidades, seja de mofo, seja de infiltrações. Vamos lá. Tudo que a gente faz, a gente pode fazer melhor. Então, a melhoria contínua é algo que a gente pensa todo mês, todo dia na Arena Tintas, porque se a gente está fazendo uma coisa de algum jeito, a gente consegue fazer ele de maneira melhor, mais eficiente, mais rápido, com um custo menor. Esse é um ponto importante para a gente não aumentar muito os nossos custos. A gente tem conversas, principalmente com as lideranças, né? Minha esposa está aqui, ela é diretora de marketing. Tenho minha gerente financeiro, tenho meu gerente operacional e tenho meu gerente comercial. Então, nós temos conversas semanais sobre diversos assuntos. É um comitê de gestão ali que vocês avaliam o resultado, tomam decisões? Tudo, de todos os setores. Bacana, Todos. isso é muito interessante, isso é muito importante. Para quem empreende hoje, qual que é o verdadeiro segredo para você se diferenciar dos negócios? Aquilo que vocês fizeram lá atrás, quando era a Etam, depois foi Etam, BA e agora a Arena Tintas. Qual que é o grande segredo? Marcelo, é difícil responder essa pergunta porque a forma de empreender, eu acredito que ela mudou. A forma como você lidava com pessoas há 30, 40 anos atrás não pode ser tratada da mesma forma. Então, hoje, dependendo do estágio que está a sua empresa, se tiver nos primeiros 5 anos, 2 anos, vamos lá, vou botar primeiros 2 anos, acredito que o momento mais importante é o comercial, é o foco no comercial. Sabe? Então, eu ouvi muito isso em São Paulo, nos diferentes cursos que eu fui. Cresce e organiza. Cresce e organiza. Uhum. Cresce e organiza. Então, a gente fez assim também. Tá certo. E inteligência artificial, como é que está
essa ferramenta, esse cérebro adicional, como que vocês estão tratando isso lá na cultura de vocês, no dia a dia? Estão usando? Como é que está como que está esse que não é mais algo extraordinário? Como que está esse uso ordinário da IA no dia a dia para vocês? É um desafio, a gente está agregando aos poucos no nosso atendimento, principalmente no e-commerce, devido à nossa forma, o tipo de produto que a gente vende, que é materiais de construção, é um produto que se você for comprar pelo site, a chance de errar é grande. Nós temos o nosso site, né? Dá para você comprar pelo nosso site, mas muitas pessoas que entram no site preferem o atendimento personalizado justamente pelas dúvidas, pelas dificuldades que tem. São produtos técnicos. Se você não for da área, a chance de você cometer um erro são grandes. Então, a gente tem agregado um pouco, principalmente no setor de marketing, e tem utilizado internamente algumas ferramentas para tentar crescer. Você ajuda muito no dia a dia de gestão? Você já vem usando bastante? Eu venho usando bastante. Ganha tempo, realmente? Ganha. E principalmente produtividade, né? Expande produtividade, expande o raciocínio, expande o pensamento. Ele reduz o tempo de algumas tarefas que a gente tem. Sem dúvida, eu acho que a gente precisa cada vez mais colocar no nosso dia a dia e se adaptar. Perfeito. Bruno, agora a gente vai para um momento aqui que a gente chama de vai e vem. São perguntas rápidas, respostas únicas. Chegamos aqui 32 minutos desse bate-papo. Tenho certeza que quem está do outro lado está muito ansioso, está muito contente por esse bate-papo, pelo conjunto de informações que a gente tem aqui. Estão pedindo para mim... Ah, olha só, a tua equipe está em peso, tá? O programa está bombando, a galera está toda conectada, está em peso aí. Então, um super abraço aí para os colaboradores, para o timaço aí da Arena Tintas, isso é muito legal. Isso faz parte da cultura, né? Sem dúvida, sem dúvida. Já vim informar todo mundo, entendeu? Então, obrigado, equipe. Vocês moram no meu coração. Bacana, isso é muito legal. Vamos lá para esse vai e vem agora, que é o seguinte, perguntas rápidas, respostas únicas. O que é mais importante, produto perfeito ou execução impecável? Execução impecável. Empreender é? Empreender é... sonhar. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Ser realista. Sua maior alegria? Sucesso dos meus colaboradores. Seu diferencial? Valor agregado. Quem é Bruno Almeida? Eu sabia que vinha essa pergunta. Eu sabia. Mas, assim, hoje, repito isso para algumas pessoas, sou um cara completamente realizado, sou muito feliz, agradeço a Deus tudo que Ele me proporciona, sou muito feliz com a minha esposa, meus 3 filhos, tenho 3 filhos homens. 3 filhos, 3 meninos? 3 homens. Já tem algum que já está por lá? Tem um que já está trabalhando comigo, entendeu? Legal. Sim, já está entendendo como as coisas funcionam. Outro dia ele chegou 9 horas da noite, é assim. E eu sou um cara completamente realizado, agradeço a Deus, quero realmente estar aqui com a missão de tentar melhorar um pouco a vida de cada pessoa que me cerca, cada pessoa que está comigo. Tento fazer o melhor que eu posso, dentro daquilo que eu posso controlar, e que Papai do Céu me permita que eu viva ainda muitos anos para entregar um mundo um pouco melhor do que quando eu cheguei. Legal, Bruno, muito bacana. Quero agradecer muito esse bate-papo, quero aproveitar para agradecer para o meu parceiro, amigo, nosso gerente de novos negócios lá na Birrosas, o Diego Blanco, que fez essa indicação aqui para a gente poder bater esse papo. Valeu muito a pena, Diegão. Gente boa no balde aqui para a gente conversar, entender melhor segmento de tintas. A gente nunca tinha trazido aqui um convidado para a gente poder conversar. E o mais importante, essa visão de futuro dinâmica, onde a gente consegue perceber que os novos tempos chegaram no varejo e que isso é muito importante. Bruno, gostaria que você, por favor, se despedisse dos nossos internautas, dos nossos telespectadores e dizer aí, deixar o seu recado final. Quero agradecer mais uma vez o convite, toda a equipe que me recebeu muito bem, ao Diego Blanco, ao Pedro. E, gente, só agradecer mesmo, sou um cara realizado. Obrigado por tudo, obrigado pelo convite e, enfim, só legal finalizar o nosso bate-papo. Bruno, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, obrigado por esse bate-papo, obrigado por a gente estar conversando aqui e obrigado por você que está do outro lado,
toda semana, toda quarta-feira aqui conosco, batendo esse papo, escutando. Se não é na hora, você compartilha. Quero agradecer muito os meus amigos da Panamazônica, quero agradecer a galera lá do Barraca do Bexiga, Jurandir Gaioto e toda a turma lá que faz parte, o Wilson Périco, toda a galera que está com a gente lá, Marcelo Dutra, que sempre prestigia a gente. E dizer que sempre é um prazer estar com vocês e agradecer a Deus por mais essa quarta-feira num bate-papo sensacional. Tenho certeza que foi para você muita informação, que é importante capacitação. Vocês viram que o Bruno aí todo ano vem aí evoluindo, cada vez buscando um conhecimento diferente. É importante valorizar as pessoas, olhar para o negócio, colocar o cliente no centro, olhar de todas as pontas, fazer uma gestão compartilhada, ter aquela gestão, comitê de gestão, olhando semanalmente o que tem que fazer, o que pode fazer diferente e agregar valor, né? O que o cliente vai perceber de valor, o que gera percepção e aquilo que eu sempre falo, duas coisas que eu gosto muito de repetir continuamente. Primeiro, quem vem pelo preço, vai pelo preço. E o básico bem feito faz toda a diferença. Forte abraço para você, até a próxima quarta-feira comigo, Marcelo Salum, em mais um Virando o Jogo.